Fala pessoal, bom dia para vocês. Espero que estejam todos tranquilos por aí. Eu trouxe mais um assunto para a gente discutir hoje, um assunto sobre Guerra Fria, tá? É uma aula que atualmente em muitos materiais ela vem apenas pincelada. É uma aula que o pessoal não tem mais aprofundado tanto. E é uma aula bastante importante porque na geografia, né, a gente só estuda, a gente só começa a estudar mesmo a parte política após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente não tem muito hábito de estudar o período antes. Estuda sim algumas questões a, como a Revolução Industrial, por exemplo, né? Mas o que pega mesmo na geografia é o pós-Segunda Guerra Mundial. E tem uma questão muito interessante que nesse pós-Segunda Guerra Mundial, todos os eventos, todos não, mas muitos dos eventos geopolíticos estão relacionados às consequências dessa Guerra Fria. Né? Então, muitos conflitos no continente africano, muitas situações no Oriente Médio, até questões atuais na América, né? A gente está relacionado aí à Guerra Fria. Hoje em dia a gente até costuma fazer algum comentário de que nós estamos vivendo um novo período de Guerra Fria, apesar de eu não acreditar que isso seja muito palpável aí, tá bom? Então eu trouxe hoje um assunto para vocês. Vou discutir Guerra Fria, assim, tem vários detalhes, questões que às vezes a gente não aborda aí, só para a gente poder trocar uma ideia, beleza? Então, a primeira questão que eu quero trazer para vocês está relacionada ao início e ao fim da Guerra Fria, tá? Só para você ter uma ideia, eu já coloquei aí para a gente poder problematizar, porque existe uma certa divergência, né, entre o início e o fim dessa Guerra Fria. Tem alguns historiadores que falam que a Guerra Fria ela se inicia no pós-Segunda Guerra Mundial, então por volta de 1945, né? E tem outros historiadores que falam que a Guerra Fria ela se inicia em 1947, após o discurso do Truman, né? O Truman é um presidente americano, ele vai fazer um discurso onde ele diz que o comunismo é um grande mal, né? O socialismo é um grande mal e que deveria aí ser combatido. Tudo bem? Então a gente tem uns historiadores que encaram que a Guerra Fria ela se inicia mais ou menos nesse período, então, da questão Truman. E tem também uma divergência em relação ao fim da Guerra Fria, onde alguns historiadores afirmam que ela termina com a queda do Muro de Berlim, em novembro de 89, e outros historiadores afirmam que ela termina com a desintegração da União Soviética em 1991, através do Tratado de Alma-Ata. Tá? A gente sabe que depois que a União Soviética ela se dissolve, nós teremos a formação aí da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Então, consecutivamente, aí, só um conflito inicial para a gente poder discutir. A Guerra Fria, acho que todo mundo sabe, né? Ela é a disputa aí pela hegemonia mundial entre duas grandes potências da época. Atualmente, Estados Unidos continua sendo essa grande potência. Né? Nós teremos Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos ele se caracteriza pela questão do regime socioeconômico capitalista. Acho que todo mundo já tem algumas noções da questão mais básica do capitalismo. Né? O capitalismo ele é um sistema que ele é baseado no lucro. E esse lucro ele advém da chamada mais-valia. Tá? A mais-valia, segundo Karl Marx, né, ela pode ser dividida de duas maneiras. Tá? Inclusive, isso é um conceito muito importante, apareceu num simulado ano passado. A mais-valia ela pode ser medida a partir da mais-valia relativa, que seria o aumento do trabalho para esse empregado, para que ele gere mais lucro para o seu trabalhador. Né? Então, ele trabalha mais, ele gera mais lucro, e esse lucro não é repassado para o trabalhador. E nós temos a mais-valia absoluta. Né? A mais-valia absoluta ela tem por trás um quê de tecnologia. Vamos pensar o seguinte, tá? O Marx ele desenvolve as teorias dele lá no século XIX. Então eu não estou falando da tecnologia de hoje, tudo bem? Eu estou falando de uma tecnologia de uma sociedade aí recém-industrializada e
de uma sociedade que vai colocar a máquina não com o intuito de facilitar o trabalho desse empregado, mas sim de proporcionar mais trabalho a ele, né? Então, um filme que traz para a gente aí uma reflexão é o Tempos Modernos do Chaplin, né? Tempos Modernos do Chaplin, ele faz uma crítica à questão do Fordismo, né? Então a máquina, ela não está ali para facilitar o trabalho desse empregado, mas ela está ali justamente para acelerar o ritmo de produção dele. Tudo bem? Então isso seria a mais-valia absoluta. Deixo a dica para vocês, pesquisem melhorzinho sobre o conceito de mais-valia relativa absoluta, só para você poder fechar o conceito aí, que eu acho uma coisa bem legal, bem interessante. Tá? Temos aí então nessas características do capitalismo a questão da propriedade privada, né? Temos a questão da lei da oferta e da procura, que também é algo muito importante. E o capitalismo, ele é chamado de economia de mercado. Tudo bem? Então temos aí essas características do capitalismo, recomendo que você vá fazendo as anotações aí de vocês. Por outro lado, a gente tem a União Soviética, né, que ela é formada aí por 15 repúblicas, depois eu vou mostrar o mapa para vocês. E a União Soviética ela se caracteriza pelo sistema socioeconômico do socialismo, né? Inicialmente sim, né, com o Lenin ali. O socialismo ele já tem uma característica mesmo de tentar resolver as questões sociais, né? Ela tem uma visão mais voltada para o lado sempre do trabalhador, que acaba por ser explorado para sustentar hoje o sistema todo, e isso é muito verdade, né? A propriedade no socialismo ela é uma propriedade pertencente ao Estado, então o Estado ele é responsável por gerenciar todos esses meios de produção. E temos também, como uma outra característica do socialismo, a redistribuição de renda, ou pelo menos é isso que deveria acontecer. Tá? A União Soviética ela não é um exemplo disso. A União Soviética ela é um país que vai se perder, né, nessa questão aí da aplicação do socialismo, sem sombra de dúvidas, principalmente quando a gente tem o Stalin, né? O Stalin é responsável não é por tentar aplicar o socialismo, mas por tentar aplicar o stalinismo, que, ao meu ver, foi um regime assim, bem enlouquecedor. Tá? Bom, então só para a gente definir inicialmente essa questão da Guerra Fria. Tá? Ela é a disputa pela hegemonia mundial, que ocorre após a Segunda Guerra Mundial entre duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. E a gente vai tentar compreender ao longo da aula como que se dá essa disputa por essa hegemonia mundial. Tá? Bom, em 1945, a gente tem aí a chamada Conferência de Ialta, ou também conhecida como Conferência da Crimeia. Crimeia fica na região da Ucrânia, é uma península que fica na região da Ucrânia. Qualquer coisa você consulta o mapa aí, se aparecer eu mostro para você, não lembro agora. E a Crimeia, inclusive, ela foi palco de uma disputa recente, né, entre Rússia e Ucrânia. A gente não pode esquecer que a Ucrânia ela é um país bebê, ela é um país que ele vai nascer em 1991 com a dissolução da União Soviética, né? Então ela é uma democracia ainda pouco consolidada, porque a história dela é muito recente. Tudo bem? A gente não vai discutir sobre isso agora, só quis comentar. Para você ver como que essas implicações elas vão surgindo ao longo do tempo até hoje. Né? Então essa conferência de Yalta ela é muito interessante porque ela reúne os três grandes líderes mundiais. Ela reúne o Stalin, tá? O Stalin é esse primeiro aqui, tudo bem? O Roosevelt, americano, né? Norte-americano, e o Churchill, tá? Então, representando o Reino Unido, representando os Estados Unidos e representando a União Soviética, tá? E esses três grandes líderes mundiais, eles vão se reunir justamente para discutir o final da Segunda Guerra Mundial. A ideia é justamente colocar um fim rápido, né? Vão discutir como seria esse final, tudo bem? E a gente vai entender logo o que acontece. Logo depois nós temos também a conferência de Potsdam na Alemanha, tudo bem? Em 1945, mais à frente, e aí é que já tem os objetivos um pouco mais claros, né, de como vai acontecer todo esse processo, né?
Então a Alemanha ela já perdeu a guerra, tudo bem? E a Conferência de Potsdam ela vai ser responsável no encontro desses novos líderes aí por acertar a divisão da sua derrotada, que no caso é a Alemanha. Então a Alemanha vai perder a guerra, né? É a Alemanha do Hitler, a Alemanha da nazista, né? A Alemanha é responsável pela morte de milhões de judeus. Então essa Alemanha agora ela vai ser dividida entre essas potências. E a gente vai ver como é que essa divisão vai ficar e como que isso vai influenciar. Tá? Bom, essa Segunda Guerra Mundial, ela também marca aí a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Vamos lembrar que a bomba de Hiroshima e Nagasaki ela foi lançada no Japão. A ideia dessa bomba tem várias ideias por trás. Eu acho que uma das mais importantes é a tentativa de colocar o fim na Segunda Guerra Mundial, né? Já que os japoneses ali, tem muitos historiadores que falam que os japoneses eles não iriam se render, e se essa bomba nuclear não tivesse sido lançada, mais gente teria morrido, né? Porque o Japão com certeza ele não teria se rendido, tudo bem? Então, assim, ele teria continuado lutando e muitas outras pessoas teriam morrido. Essa é uma das questões que os historiadores falam sobre o lançamento da bomba de Hiroshima e Nagasaki. A gente sabe que a bomba de Hiroshima e Nagasaki ela teve uma questão muito importante por trás, porque ela foi filmada, né? Uma delas foi filmada, e a ideia era justamente usar depois isso como um marketing para poder colocar medo aos outros países, né? Então aí os Estados Unidos já querendo se fortalecer como uma hegemonia, fazendo já a sua política aí do medo, né? E daí a bomba vai ser lançada lá no Japão, né? Bomba de Hiroshima e Nagasaki, aí destruindo muitas pessoas, desintegrando as pessoas. Não vou nem entrar no mérito dessa questão, mas só para contextualizar mesmo. Tudo bem? E daí o interessante é o seguinte, né? Que eu vou até adiantar um outro slide aqui, é que quem destrói o Japão é os Estados Unidos, né? Mas quem reconstrói o Japão também é os Estados Unidos. Então a gente não pode se esquecer que eu tenho o Japão aqui, tá? O Japão está bem próximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? A URSS. Então, se os Estados Unidos não pegam o Japão como um aliado, né, a União Soviética com certeza pegaria para fazer do Japão aí um regime socialista, tudo bem? Então, o fato dos Estados Unidos investir no Japão é justamente isso, de pegar o Japão como um aliado, tudo bem? Que é o que vai acontecer. Os Estados Unidos, ele através do Plano Colombo, ele investe muito dinheiro no Japão, o Japão vai se reerguer economicamente, tá? Não é aula de Japão, mas só estou comentando isso com vocês. E na Europa, ele lança o Plano Marshall. E o Plano Marshall é muito interessante, tá? Na verdade, não só o Plano Marshall. Na verdade, se a gente for pensar tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, o palco das duas guerras acabou se tornando a Europa, né? Então, enquanto a Europa ela se destruía, os Estados Unidos ele se fortalecia, né? Os Estados Unidos ele vai produzir para poder atender as necessidades da Europa. Então a Europa está lá se destruindo, os Estados Unidos está abastecendo a Europa com seus produtos. Quando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as duas acabam, a Europa ela está destruída. E os Estados Unidos ele está o quê? Bastante, né? Bastante fortalecido, principalmente na questão financeira. Então quem reconstrói uma parte da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial também, vai ser os Estados Unidos, através do chamado Plano Marshall, que é um plano de ajuda econômica aí para injetar dinheiro nessas economias e essas economias aí elas se reconstruírem, tudo bem? Então aí acho que deu para contextualizar só o início para vocês da Guerra Fria, né? A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? Olha que interessante essa charge. Ela mostra o tio Sam, ele está fazendo as suas manobras ali no continente africano, né? Então, para tentar uma proximidade maior com da União Soviética. Perceba que a mão dele, uma das mãos, está sobre o Oriente Médio, ali na Península Arábica. A gente sabe hoje que a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos no Oriente Médio, é um aliado também, não é só um parceiro, tá? E a União Soviética está fazendo ali, né, representada pelo Ursão,
algumas manobras próximas aos Estados Unidos. No caso, vai ser na região de Cuba, tá? Que a gente sabe sobre isso. Na verdade, não é só Cuba que se torna socialista, tá? A gente não pode esquecer que a Nicarágua também é um país que vai adotar o socialismo durante um momento. Inclusive, a FUVEST, primeira fase, há muitos anos atrás, colocou essa questão sobre o fato, ela colocou um mapa da América Central e perguntou o país que já foi socialista, e todo mundo foi em Cuba. E na verdade o mapa mostrava a Nicarágua, tá? Então fica uma dica para vocês aí, para a gente ver como que esse assunto pode ser um pouco mais detalhado, tá? Então aqui nós temos agora, de uma maneira mais clara, quem são os Estados Unidos, né, e os seus aliados. Então nós temos os países aí do continente americano, né? Nós temos os países também do continente africano que vão sofrer essa interferência. E a Europa Ocidental, no caso. Tá? Agora, por outro lado, nós temos os países comunistas, a União Soviética, né? Você percebe a China também. A China é uma questão muito interessante, porque inicialmente a China ela se aproxima da União Soviética, inclusive muitos técnicos, né, dos cocoses, sovikoses soviéticos, eles estavam na China. E quando a Guerra Fria meio que se inicia, começa aos passos ali, a China ela tem um atrito com a União Soviética e esses técnicos saem da China. Por quê? Porque a China também queria participar dessa Guerra Fria, né? A China também queria se construir enquanto potência, que é o que vai acontecer depois no decorrer da história aí, tá bom? Então, esse mapa ele traz alguns conflitos que vão acontecer, né, ao redor do mundo. Por exemplo, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia ela é uma guerra incentivada pela Guerra Fria. A Guerra do Vietnã, ali escrita também, ela é a Guerra do Vietnã da Guerra de 70, né, da década de 70, ela também vai ser um conflito incentivado ali pela Guerra Fria. Nós temos também a Cuba, com a crise dos mísseis em 1962, tudo bem? Então, algumas informações aí. E também traz a OTAN e o Pacto de Varsóvia. É um assunto que nós vamos conversar daqui a pouco. Bom, então essa é a União Soviética, sua constituição desde 1945 até 1991. Você pode perceber que a União Soviética aí, ela é formada por 15 repúblicas. Eu vou marcar um pouquinho aqui para vocês. Ops. Deixa eu só achar meu mouse. Aqui. Tá? Então, nós temos aqui os estãos, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, a Quirquízia, né? O Tadiquistão, Uzbequistão. Esses países todos aqui são países bastante subdesenvolvidos, né? São países que alguns são produtores, inclusive, de gás natural, de petróleo. São países que se caracterizam pelo clima semiárido, né? Aqui nós temos a República do Cáucaso, o Cáucaso, né? Geórgia, Armênia e Azerbaijão, uma região que fica aí no Cáucaso com uma altitude de mais de 4.000 metros, tá? Nós temos as repúblicas bálticas, banhadas pelo Mar Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. Essas três repúblicas aqui são as primeiras repúblicas que farão a sua independência em 1991, em janeiro de 91, elas declaram a sua independência, e elas vão se juntar à União Europeia, diferente do restante das outras 13 repúblicas que formarão a chamada Comunidade dos Estados Independentes, ou como você preferir chamar, a CEI. Tá? Olha aqui ainda nós temos a Ucrânia, né? Eu falei para vocês um país bebezinho, e a Bielorrússia, chamada Belarus, beleza? Então essa é a Constituição da União Soviética, que vai aí se formar enquanto potência. É um país gigantesco, né? Só a Rússia nós temos aí 17 milhões de quilômetros quadrados. Então a Rússia ela é hoje considerado o maior país do mundo, né? Então imagina o que não era a União Soviética para gerenciar todo esse território aí, beleza? Bom, um pouquinho da doutrina Truman, né, para vocês, eu comentei lá no início da aula. Em março de 1947, o discurso do Truman, né, é feito aí e é tido por alguns historiadores como o marco inicial da Guerra Fria. Bom, então esse período da Guerra Fria, ele é chamado de Velha Ordem Mundial, né, a VON. E essa Velha Ordem Mundial é constituída pela bipolaridade mundial, ou seja, pela divisão do mundo em dois grandes polos de influência, um capitalista e um socialista. Na verdade, o início da Guerra Fria é esse, tá? Mas você vai ver que o desenrolar da questão acaba se tornando outro.
E o grande marco dessa Guerra Fria vai ser a Alemanha, tá? Então, a Alemanha que vai perder a guerra, né? Ela perde a primeira, ela perde a segunda, só que na Segunda Guerra Mundial ela perdeu, ela foi humilhada, né, na primeira também, ela foi, agora pior do que tudo, ela foi dividida. Então, como que fica essa divisão da Alemanha, tá? A Alemanha, ela está dividida aqui numa parte soviética, que é essa área que eu estou mostrando para vocês, tá? Em uma parte britânica, olha que zona que os caras vão fazer. Em uma parte norte-americana e em uma parte francesa, tá? Inclusive essa região da Alsácia-Lorena aqui, uma região que vai ser disputada até na Primeira Guerra Mundial também, e uma zona neutra, tá? Para não dizer nada. Agora, qual que é o grande marco dessa Guerra Fria, né? Dessa divisão da Alemanha, na verdade? A cidade de Berlim. Então, quando você olha a cidade de Berlim aqui, você pode perceber que ela está dividida numa parte vermelhinha, ou seja, uma parte presa à União Soviética, né, de influência da União Soviética, e a outra parte está dividida em três cores, uma norte-americana, uma inglesa, uma britânica e uma francesa. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a Berlim vai ficar dividida entre um sistema de influência capitalista, dentro dessa zona socialista, e a outra Berlim socialista. O que muita gente pensa, tá? E pensa errado, tudo bem? É que o Muro de Berlim foi isso daqui, ó. A galera pensa que o Muro de Berlim dividiu as Alemanhas. Não, o Muro de Berlim, ele divide a cidade de Berlim, tá bom? Apesar do nome ser óbvio, muitas pessoas não se atentam a isso. Bom, tá aqui então, ó. Então aqui eu tenho as duas Berlins, eu tenho a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Perceba que na Berlim Ocidental nós temos a presença aí de 3 aeroportos. Esses aeroportos eles vão ser muito importantes por conta do bloqueio continental que a Berlim Ocidental vai sofrer. Tá? Tem um momento na história que a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã, ela vai simplesmente bloquear o acesso à Berlim Ocidental. Então, Berlim Ocidental só vai conseguir ser abastecida por esses aeroportos. Tá? E, obviamente, isso vai criar uma série de problemáticas. Agora, o interessante a gente perceber que dentro da Berlim Ocidental, os caras conseguiam ter acesso a tudo que eles quisessem. Então, sair da Alemanha e ir para outros países, por esse lado aqui, era possível. Tá? Agora, o que não era possível era da Berlim Oriental. Então, a Berlim Oriental, embora ela não fosse fechada, tá? Porque esse muro não existe aqui, o muro de Berlim, ele está construído aqui, ó. Esse é o muro de Berlim, nós vamos conversar depois somente sobre ele. É um muro de mais de 110 quilômetros de extensão, um muro que não vai ser construído logo após a Segunda Guerra Mundial, ele é construído em 1961, né? A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, então só em 61 que o Muro de Berlim será construído, e ele é um muro construído do dia para a noite, e ele é um muro construído pela República Democrática Alemã, não pela República Federativa Alemã, tá certo? Não pela Alemanha Ocidental, e sim pela Alemanha Oriental, beleza? Estou fazendo essas ênfases para vocês, porque são dúvidas que apareceram já durante aulas presenciais aí. Bom, e essa Guerra Fria, então, essa disputa pela hegemonia, ela vai rolando, né? E ela começa a se manifestar dentro de dois aspectos, principalmente. Um aspecto econômico, obviamente, né? E um aspecto militar também, tá? Vamos discutir melhor isso ainda, tá? Essa aula é uma aula mais longa, mas eu acho que ela tem muitos dados aí. Então, em 1949, o lado socialista, ele vai criar o chamado Comecon, né? O Comecon significa Conselho de Assistência Econômica Mútua. Ele é criado aí justamente para a reconstrução dos países do leste europeu, ou seja, países que estavam aliados aí com a União Soviética. Só que em resposta, né, o Comecon, na verdade, é uma resposta ao Tratado de Roma, que vai ser feito em 1947 e que vai originar a União Europeia tardiamente, né? A União Europeia ela tem o seu surgimento em 1991, mas é algo que começa a se formar desde 1947 com o Tratado de Roma. Então ali o surgimento do mercado comum europeu, da Comunidade Econômica Europeia, tá? E eles vão se fortalecendo nesse sentido. A gente não pode esquecer
que em 1944 a gente tem a assinatura da Benelux. A Benelux ela é assinada em 44, entra em vigor em 48 e é formada pela Bélgica, Netherlands, né, que são Países Baixos, a Holanda, e Luxemburgo, e se constitui o primeiro bloco econômico do mundo. Tudo bem? Bom, então esses são os membros da Comecon. Acho que não tem necessidade de a gente olhar com precisão, mas dá para você perceber que ele é formado pelo leste europeu. Tudo bem? Vai ter um outro conceito que vai aparecer aí, separando esse leste europeu, esse mundo oriental do mundo ocidental, que fala justamente sobre o cordão sanitário, tá bom? E também a União Soviética ela lança uma organização de fins militares em 55, que é o Pacto de Varsóvia. Também uma aliança militar que tem como objetivo unir esses países do leste europeu. Tá? Tanto o Comecon quanto o Pacto de Varsóvia, eles não existem mais, né? Mas os da parte capitalista elas vão ocorrer, tá? Que é a União Europeia e a OTAN. São dois assim, organismos, tanto do ponto de vista militar quanto econômico, que ainda estão fortalecidos, que ainda existem. Né? A OTAN ainda meio de trancos e barrancos, né? Algumas tentativas de sabotá-la, mas ela existe. Tá? Bom, esse período tem um outro conceito muito interessante, né? Já que a União Soviética está agindo, a União Soviética está se fortalecendo economicamente, militarmente, que é o chamado efeito dominó. O efeito dominó seria algo que deveria ser combatido, segundo os países capitalistas. Por quê? Eles tinham medo que se um país se tornasse socialista, todos os outros ao redor também poderiam se tornar socialistas. Tudo bem? E aí tem aquele termo que eu comentei com vocês, né? Uma expressão que ela é usada justamente para separar essa essa Europa oriental da Europa ocidental, que é chamada de cortina de ferro ou ainda como cordão sanitário, né? Que seria extremamente difícil de vazá-la, difícil de entrar, tá bom? Do ponto de vista militar capitalista, nós temos a criação da OTAN. Hoje tem vários países que adentram a OTAN, né? Estados Unidos adentrou, Turquia adentrou, né? É a organização do Tratado Atlântico Norte. Unicamp trouxe, há uns 2 anos atrás, uma questão que, assim, destruiu a galera, tá? Sobre um dos últimos membros, um membro da América do Sul, que entrou na OTAN. Quem? Colômbia, tá? A gente não vai discutir sobre isso agora, mas ela trouxe, pegou a galera, sim, a galera errou, geral. Colômbia entrou na OTAN recentemente. Tá bom? Uma hora a gente discute sobre isso. Bom, então aí são os países da OTAN, tá? Ele não inseriu a Colômbia ainda não, mas você pode perceber que são vários países adentrando atualmente a OTAN. Bom, outra questão que acontece muito durante essa Guerra Fria é a construção das armas de destruição em massa, né? As bombas nucleares. Então, o grande medo dessa Guerra Fria é que a qualquer momento a Terceira Guerra Mundial pudesse acontecer. E essa Terceira Guerra Mundial, ela seria uma guerra nuclear. Tá? Isso que é a grande questão, assim, o grande medo das pessoas. A ideia que se tinha é que havia alguém ali com o dedinho e que a qualquer momento poderia apertar e destruir o planeta todo. Tudo bem? Agora, uma coisa que eu não comentei, e muita gente acha isso também, eu vou tentar aproveitar esse mapa, tá? E tem muita gente que acha que se a Terceira Guerra Mundial ocorresse, ela seria na Europa. E não. Né? Durante a Guerra Fria, nessa região aqui, ó, do Estreito de Bering, que está justamente próximo a essa região, a gente não pensa muito sobre isso, mas a antiga União Soviética, ela está pertinho dos Estados Unidos, tá? Aqui é o Alasca, tudo bem? Aqui é o Alasca. O Alasca é um estado norte-americano, um estado pertencente aos Estados Unidos, comprado, mas ele foi comprado da Rússia, inclusive, né? E tem épocas do ano, inclusive, que essas duas regiões elas se juntam por causa do gelo, né? Então, durante a Guerra Fria, muitos submarinos nucleares eles percorriam essa região do Ártico aqui, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha, tá? De uma maneira bem simples, como que ficou essa produção das ogivas nucleares, né?
Então, em 1950, os Estados Unidos tinha 350 ogivas e a União Soviética apenas 5. Cara, queda do Muro de Berlim em 89, a União Soviética já está com 32 mil e os Estados Unidos com 22 mil. Isso é muito importante você entender, porque é um dos motivos que vai levar a União Soviética a se ferrar, né? Que vai levar a União Soviética a não se tornar essa grande potência hegemônica mundial. Por quê? Porque ela se perde no investimento em armas atômicas, tá? Em armamentos e na corrida espacial também, né? Ela fica louca nisso. E os Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele vai tomar um outro rumo, que eu também já converso com vocês sobre, tá? Bom, então aqui você pode perceber esse estoque de armas nucleares, né? Como que ele acontece aí, até a década de 80 para 90, e depois disso o mundo começa a desativar suas armas nucleares, né? Então você percebe uma diminuição, até porque existe o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, tudo bem? Bom, então a gente viu aí a questão da produção das armas em massa, que é um dos motivos que vai fazer com que a União Soviética perca o rumo da coisa. E também outra questão é a questão da corrida espacial. Então, Guerra Fria, corrida armamentista e corrida espacial. Tá? E a corrida espacial é uma coisa muito louca, né? A União Soviética ela sai muito à frente, ela manda a cachorrinha Laika, né? Tadinha, a cachorrinha Laika, ela vai ser queimada logo no começo, logo depois que é lançada, ela já é queimada, tadinha. E temos aí o Gagarin, né? O Yuri Gagarin. Para quem nunca viu, o Yuri Gagarin tem um filme dele na Netflix, muito bacana, é um filme russo, mas é legal, tá? Chama Yuri Gagarin mesmo o filme, que ele é o primeiro homem a orbitar a Terra. Tá? Ele vai ser lançado aí numa missão chamada Vostok 1, na década de 60. E é muito interessante isso, né? Porque a União Soviética ela realmente está à frente, até que nós temos o homem chegando à Lua em 1969. Tudo bem? E daí os Estados Unidos passam à frente nessa questão da corrida espacial. Cara, e essa imagem, ela é muito louca, porque assim, ela mostra, não sei se, olha só, você vê a bandeira americana fincada na Lua, né? Então quer dizer, os Estados Unidos ele já não tinha mais o que colonizar no planeta, né? E ele precisa mostrar poder, e para mostrar esse poder, ele vai até a Lua e enfia uma bandeira dela lá. Então isso assim, é o auge do absurdo em termos de colonialismo, tá? Como tipo, a Lua é minha. Bom, esse período, a gente tem também a chamada teoria dos mundos, tá? A teoria dos mundos, esse mapa não está muito certo não, mas só para a gente trocar uma ideia rapidão aí, tá? A teoria dos mundos, ela traz os países de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Os países de primeiro mundo seriam países capitalistas desenvolvidos, os de segundo mundo socialista, e os de terceiro mundo seriam os países capitalistas subdesenvolvidos. Então, qual que é a ideia dessa teoria dos mundos? Né? Você fazer uma classificação desses planetas para depois inseri-los em relação à DIT, inclusive, né? A Divisão Internacional do Trabalho. Então, não dá para a gente considerar muito esse mapa aí, mas dá para a gente tirar algumas bases. Tá? Eu não achei nada melhor para colocar nessa aula, então me desculpem, beleza? E a gente não usa mais esses termos. Tem gente, o pessoal mais antigo fala assim: o Brasil é um país de terceiro mundo. A gente não usa mais isso, tá? O Brasil é uma economia emergente. Tanto o Brasil quanto os chamados BRICS, né? Nós temos aí os BRICS, que são formados por Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul, tá? Então são os países emergentes. E nós temos atualmente o chamado MINT, México, Indonésia, Nigéria e Turquia, que também é um grupo de países emergentes aí. Então hoje a gente usa esse termo, países emergentes. Esse ano de 2020, nós tivemos uma sinalização para que o Brasil deixasse de adotar o termo países emergentes pela OCDE, tudo bem, sugerido aí pelo presidente dos Estados Unidos, mas também não é hora de comentar sobre isso. Você vê que a aula ela vai linkando com muitas outras coisas importantíssimas. Bom, então, se as duas potências elas não se confrontaram de maneira direta, e eu digo ainda bem, né? Por outro lado, nós tivemos vários conflitos indiretos. São eles a Guerra da Coreia, né? A crise dos mísseis. A crise dos mísseis é muito louco. Ela acontece em 1962. A União Soviética ela manda para a Baía dos Porcos,
deixa eu ver se tem aqui, para a Baía dos Porcos, mísseis, tá? Para colocar lá, sei lá, se os caras queriam esconder os mísseis com coqueiro, não sei qual era a ideia dos caras, tá? E eles iam colocar ali os mísseis, né, voltado para a costa dos Estados Unidos, crente que os Estados Unidos não iria descobrir a presença desses mísseis ali. E obviamente que os Estados Unidos já descobriu antes mesmo dos mísseis chegar, né? Então quem governava os Estados Unidos na época era o presidente Kennedy. Na União Soviética nós tínhamos o Khrushchev. E daí imediatamente assim o Kennedy ele pede para que sejam retiradas os mísseis dessa região de Cuba, né, ameaçando a União Soviética de estourar uma terceira guerra mundial imediatamente. Então a gente trata a crise dos mísseis como o auge da Guerra Fria. Tá? Depois desse período, né, Cuba vai ser expulsa da OEA, depois ela acaba retornando mais tardiamente. Hoje numa situação, nem sei como é que está a situação de Cuba na OEA, na Organização dos Estados Americanos, né? E os Estados Unidos colocam um embargo econômico sobre Cuba. Tá? Então Cuba vai estar com um embargo econômico desde a década de 60. E isso é muito complicado para Cuba, porque Cuba não vai conseguir se desenvolver, Cuba está sozinho. Enquanto a União Soviética existe, né, a União Soviética faz uma troca comercial interessante com Cuba, fornecendo petróleo, fornecendo vários aí incentivos, na verdade. Né? E Cuba tem o que para fornecer? Charuto e açúcar, tá? Mais nada. Então, por conta disso, Cuba não consegue se desenvolver do ponto de vista econômico. Tem um detalhe muito interessante, que não tem muito a ver, mas só vou contar em termos de curiosidade. Dentro da ilha de Cuba, existe uma prisão americana, que é a prisão de Guantánamo. Tá? Guantánamo é uma prisão norte-americana, ela foi acusada várias vezes por desrespeitar os direitos humanos, então por tratar com torturas e tudo mais. Mas assim, Anderson, mas como que é possível uma prisão norte-americana dentro da ilha de Cuba? Tá? Você não pode esquecer que Cuba ela foi colônia da Espanha. E os Estados Unidos ele ajuda na independência de Cuba em relação à Espanha. E como pagamento, Cuba libera um espaço para os Estados Unidos para que ele monte algo que ele deseja ali, através de um aluguel que é um aluguel eterno. Eu não lembro, eterno, tá? Para sempre mesmo. Eu não lembro quanto que eles pagam, mas é pouquinho, tudo bem? Os Estados Unidos pagam assim, é uma mixaria mesmo, tá? Para os Estados Unidos, para Cuba, para que ela possa ter essa prisão aí. Então, só a título de intervenção existe essa relação. Beleza? Outro conflito que vai ocorrer aí, e que pega muito mal para os Estados Unidos, é a Guerra do Vietnã. Né? O Vietnã, os Estados Unidos não vence essa guerra, né? Ele não consegue ter conhecimento ali das questões das florestas e tudo mais, fica muito mal na visão, na opinião americana, e daí ele acaba se retirando da guerra em 75, e é uma judiação, que muitas pessoas inocentes morrem nessa guerra, como em outras também. E um dado muito interessante, tá? Agora eu vou viajar mais um pouquinho com vocês, que é a questão da proximidade dos Estados Unidos com a China, porque até agora eu falei lá no começo que a China tinha rompido, né, com a União Soviética, mas não te contei o que aconteceu com a China. A China ela vai se aproximar dos Estados Unidos. Então esse é o encontro do Mao Tse-tung e do Nixon, um pouquinho antes do Mao Tse-tung morrer, tá? Inclusive, quem sugere a política do filho único para a China é os Estados Unidos. Lembra que essa política do filho único ela já foi abolida desde 2015, tá? Então só a título aí para a gente ter um pouquinho mais de viajar um pouquinho aí, tá bom? Bom, outra questão que a gente tem é a invasão do Afeganistão soviética na década de 70 para a década de 80, né? Final de 70 para a década de 80. Não é a invasão americana, tudo bem? A que vai acontecer em 2001, depois do ataque nas Torres Gêmeas. Essa é uma invasão soviética. É interessante se observar por que o Afeganistão ele é tão interessante, tá? Por isso que eu coloquei esse mapa. O Afeganistão ele tem uma posição geoestratégica fantástica. Ele faz fronteira com o Irã, que é um país aí que hoje nós temos a questão do desenvolvimento de armamento nuclear, né? Esse ano foi muito complicado, a situação do Irã, também não vou discutir com vocês sobre isso no momento. Tem aqui uma fronteira do Afeganistão com a China,
Faz fronteira com o Paquistão, que é um país detentor de bomba nuclear. Então, até hoje, o Paquistão e a Índia têm armas nucleares. Inclusive, aqui nós temos o conflito da Caxemira, né? É um conflito entre os dois países, que é um conflito assim muito perigoso. E nós temos os grandes estãos com seus recursos minerais. Então, o Afeganistão é um país relativamente aí de posição geoestratégica muito interessante. Bom, daí agora eu vou fazer uma pausa para a gente falar só um pouquinho sobre o Muro de Berlim, tá? O Muro de Berlim, ou conhecido como Muro da Vergonha, é um muro que foi construído do dia para a noite. Eu estou procurando aqui, eu tenho o Muro de Berlim aqui, peraí. Eu tenho dois pedacinhos do Muro de Berlim aqui, não sei se você vai conseguir ver, tá? O lado pichado deles. Já levei em sala de aula para alguns alunos observarem, tá? Ele é vendido hoje como questão turística na Alemanha, né? Eu morei na Alemanha, então eu gosto muito desse assunto e tenho aí o Muro de Berlim, que quando você for para lá você compra também, tem bastante pedaço aí, tá? Não é enganação de trouxa não. Beleza? Então, ó, só para a gente conversar um pouquinho sobre o Muro de Berlim, então eu mostrei já para vocês a divisão das duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Tá? Temos aí a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental dentro da Alemanha Oriental. E esse muro ele vai ser construído em 1961, ele é construído do dia para a noite, é chamado de Muro da Vergonha, principalmente porque ele vai separar famílias. Famílias nunca mais vão se ver. Pelo menos durante esse período aí, eu tenho histórias de mães que estavam em hospitais e não viram mais seus filhos, né? Tem histórias de fugas, tem várias histórias, tá? Que vai separar a cidade aí. Você pode perceber que essa linha amarela, ela mostra essa divisão entre as duas Alemanhas, tá? Perceba que a Alemanha também, a Berlim aí também é entre as duas Berlins, desculpa. Perceba que Berlim ela é atravessada também por um rio. E aqui tem um print que eu dei no site do Terra. Depois acho que vai aparecer o link para vocês aqui. Tem. Que mostra um pouquinho como que seria para você ultrapassar esse muro, tá? E acredite, teve gente que ultrapassou. Então, ó, aqui nós temos a Berlim Ocidental. Berlim Ocidental, ela é livre, tá? Qualquer pessoa pode chegar perto. O muro, em sua altura máxima, tinha 4,20 metros, ele está dando 3,6 aqui, mas chegava a 4,20 metros. Então, para você atravessar esse muro, o que você precisava? Primeiro de tudo, pular o muro. Aliás, na verdade, você tinha que pular daqui para cá, tá? Porque a Berlim livre era a Berlim Ocidental. Mas antes disso, você está aqui. Então, o que você precisa? Passar por uma torre de controle, passar por guardas, né, extremamente armados, pular aqui, na verdade, um muro, ou tinha um outro muro, né? Passar por arame farpado, passar por alarmes, passar por cães de guardas, passar por mais guardas, pular um fosso e depois pular um muro de 4,20 metros. Tudo bem? E daí você estava desse lado aqui, estava livre. Então era muito difícil. Existem histórias de fugas, né, de pessoas que conseguiram. Tem um pessoal que cavou um túnel perto de um cemitério. O cemitério estava do lado do muro. Os caras atravessavam por baixo e conseguiram fugir. Até, obviamente, que a Alemanha Oriental descobriu isso. Beleza? Então tem várias histórias, tem esse link aqui para vocês. Depois, se alguém quiser entrar, vale a pena. Tem histórias, tem números, tem estatísticas sobre esses 20 anos aí do Muro de Berlim. Beleza? Então aí algumas fotografias para vocês da construção do muro. Esse é o portal de Brandemburgo. Para quem se lembra da Copa do Mundo, a última que aconteceu na Alemanha, né? Tem tanto tempo já. O portal de Brandemburgo, ele foi onde a abertura da Copa aconteceu. E esses são partes do muro que existem até hoje pela Alemanha. Eles faziam muitas manifestações políticas no muro, né? Deixavam expressas a arte nesses muros, tá? E daí chegamos então em 1989, que agora a gente está caminhando já para o fim da Guerra Fria, tá? Tem mais algumas coisas para eu comentar. Bom, o que acontece em 89? Vamos pensar, pelo menos pensar um pouquinho antes, né? Como que tá as duas situações? Nós temos as duas economias mundiais, nós temos Estados Unidos e União Soviética, as duas grandes potências crescendo, 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 crescendo. A União Soviética, ela simplesmente se perde.
E segue, cara, ela continua investindo em armamentos. Então, como ela continua investindo em armamentos, ela se perdeu, cara, e se ferrou. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele vai ter uma outra política. Primeiro ele investe em armamentos. Né? Primeiro ele investe em corrida armamentista. Mas quando chega na década de 70, ele muda. Ele fala assim, não, peraí. Né? Se eu continuar fazendo isso, eu vou me ferrar. Então a ideia dos Estados Unidos nesse momento é justamente fazer uma outra política. O que ele faz? Ele começa a desenvolver a internet, começa a desenvolver o computador, ele consegue dolarizar a economia mundial. Você vê que hoje tudo é dolarizado, né? E ele consegue simplesmente colocar a língua inglesa como a língua da globalização. Então os Estados Unidos ele toma um outro fluxo diferente da União Soviética. Tá? Os Estados Unidos continua crescendo e a União Soviética vai se arrebentar. Eu já volto a falar sobre a União Soviética com vocês. Bom, 89 então, eu tenho aí a Revolução de Veludo. Essa Revolução de Veludo ela é chamada assim porque ela foi uma revolução pacífica, né? Que corresponde à separação da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia ela já estava junta, foi separada, juntaram ela de novo e daí ela conseguiu finalmente se separar. São dois países muito diferentes do ponto de vista étnico, são dois países que não se reconhecem como um único e tomaram a iniciativa em 1989 de se separar. Só que a Tchecoslováquia era um país que sofria interferência soviética. E isso acontece e a União Soviética não faz nada. Tá? Então, por isso que ela é um marco tão importante assim. A Revolução de Veludo ela acontece e a União Soviética não faz nada. Então já é um sinal de alerta para a galera, tipo assim, opa, o que está acontecendo? E daí nós temos em novembro a queda do Muro de Berlim. Tá? A queda do Muro de Berlim ela é muito engraçada, porque o chanceler tá no rádio lá, o cara fala, tá dando uma entrevista, e fala assim, olha, o muro vai cair. Né? Só que ele não fala quando. E as pessoas correm para o muro. Né? O muro vai cair, o muro vai cair. E as pessoas correm para o muro. E daí os militares ligam e falam assim, olha, se a gente não derrubar o muro agora, vai ser um banho de sangue. Então essa é a primeira imagem, ela é uma imagem fortíssima, porque ela retrata a primeira abertura do mundo oriental em relação ao mundo ocidental. Tá? Então assim, ela não é uma imagem qualquer, tem gente que às vezes pega o meu pedacinho do muro e fala, é um pedaço de cimento. É um pedaço de cimento, mas que tem uma questão geopolítica muito forte. Né, de influência mundial muito forte. E daí eles sobem ali em cima do muro, fazem a dança do Muro de Berlim, né, e vão aí integrar as duas Alemanhas, tudo bem? Não vou conversar com vocês sobre as consequências disso. Até hoje elas respondem aí por problemas, né? A Alemanha Oriental, a antiga Alemanha Oriental, até hoje ela é menos desenvolvida, ela tem mais desempregos, ela tem mais casos de xenofobia, tá? Mas, enfim, vamos seguir. E daí tem alguns pedaços aí espalhados pela cidade, são pontos turísticos, tudo bem? Bom, e daí o que vai marcar então esse fim da Segunda Guerra Mundial? Desculpa, fim da Guerra Fria, viajei. Duas reformas propostas pelo Gorbachev, né? O Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, ele era chamado de o garoto, né? Ele tinha apenas 54 anos quando ele faz essas reformas. 54 anos era muito pouco para os líderes soviéticos. Os líderes soviéticos tomavam ter 70, 80 anos aí. E em 85, o Gorbachev ele vai aplicar duas reformas, que é a Glasnost e a Perestroika. Tá? E eu preciso que você entenda, além de decorar isso, né, que é uma questão de prova de primeiro ano, você decorar você entendeu o que é a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, que significa transparência, é a liberalização política. Então, até esse momento, na União Soviética, o único partido que existia era o Partido Comunista. Então, a partir desse momento, a gente passa a ter uma liberação política, tá? uma abertura política. E isso é muito importante, porque ela está sinalizando um país aí com tantos anos de história se mantendo sob a égide de um único partido, e a partir de agora ele vai estar se abrindo politicamente. Agora, o principal é a perestroika. Tá? A reconstrução, na verdade, termina de acabar com o país, porque ele faz a abertura econômica do país. Tá? E quando ele abre a União Soviética para
por mercado externo, né, os capitais estrangeiros vão entrar. Então, só para você ter uma ideia, depois de 85 é que vai chegar a Coca-Cola na União Soviética, né, a Ford, calça jeans, né, a galera pintar o cabelo. Então, apenas na década de 90 é que nós vamos ter a chegada dessas marcas capitalistas na União Soviética. E isso vai ser muito responsável pela decadência da União Soviética. Por quê? Porque quando você tem aquelas empresas estatais velhas, precárias, completamente obsoletas, competindo com as empresas capitalistas norte-americanas, as estatais vão falir. Acabou a história. Tá certo? Aí nós temos a assinatura, né, de dois líderes mundiais, Gorbachev e Reagan, colocando fim a esse processo de Guerra Fria. E aqui uma charge, né, sobre o mundo de acordo com Ronald Reagan. Né? Então, quem seria quem? Como a aula está muito longa já, eu também estou cansado, vou deixar para vocês darem uma olhada, tem umas coisas engraçadinhas aí, né, sobre a visão dos Estados Unidos sobre o restante do mundo. Tá? O homem do ano escolhido, por conta das reformas da Glasnost e Perestroika, o Mikhail Gorbachev. Bom, a queda simbolizou para a União Soviética, né, a sua decadência, também deixou de existir aí o regime comunista no país, mas não significou o fim, e principalmente a unificação das Alemanhas. É claro que você vai ter outras mudanças também, principalmente na Europa, né, separação da Tchecoslováquia, a fragmentação da Iugoslávia, tudo bem? E no Brasil tem um item muito interessante, né, que eles vão usar isso na questão eleitoreira, porque na disputa do Fernando Collor de Mello com o Lula lá em 89, eles vão acusar o Lula de ser comunista, tudo bem? E por isso é algo que vai influenciar maciçamente as eleições aí. Bom, motivos para que a União Soviética entrasse em colapso. Tem um monte para você, eu vou deixar para que você analise, tá? Dê uma olhadinha e qualquer dúvida eu disponibilizo para vocês o meu e-mail. Beleza? Ó, eu acho que está aqui para vocês um pouquinho da Guerra Fria. 91 a gente tem o fim da União Soviética, né? E hoje a caracterização de uma ordem multipolar ou unipolar, né? Existe aí uma diferença. Tem alguns historiadores que falam que nós temos uma égide de um domínio aí norte-americano, né? Sobre todo o planeta. Beleza? Ó, espero ter contribuído com vocês. Tem um monte de coisa legal aí que a gente discutiu. Qualquer coisa, meu e-mail pode estar à disposição para vocês para tirar dúvida, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até mais.